Fala, minha gente, que bom encontrar vocês, que alegria, vendo ao fundo o Pão de Açúcar, essa visão daqui de Niterói lá para o Rio de Janeiro, um pôr do sol lindo, aqui em Charitas, o catamarã chegando ali para vir buscar a gente que agora vai para o Rio de Janeiro. Não dá para ver o Cristo daqui da visão que eu tô agora, não dá para mostrar para vocês. Tudo bem com vocês? Muito boa tarde a todos. Pô, ouvindo esse barulhinho dos pássaros. Bom, pessoal, muito boa tarde a todos. Eu tô voltando agora pro portal. Já fui pro Rio de Janeiro de manhã, dei aula, voltei para Niterói. Estava fazendo uma cirurgia agora aqui na boca. E agora eu tô voltando pro Rio. A cirurgiã dentista falou que eu tinha que ficar de repouso. Ainda tô com isso aqui dormente. Mas eu falei que meu repouso é da aula. E tô indo pro Rio dar aula. A gente hoje vai abrir um módulo de recursos para o pessoal das segundas fases de tributário e constitucional. Olha que vista linda. Estou aqui tomando um chopp gelado para relaxar, que sofri agora na dentista, viu? Sofri, mas a moça é boa, uma profissional de ponta, amenizou minha dor. Mas, putz, tô me preparando para botar aparelho, não é mole. Bom, galerinha, deixa eu contar uma novidade para vocês, que eu sei que muitos esperam. Deixa eu contar uma coisa para vocês. O meu livro, Gabaritando o Tributário, a 3ª edição, está chegando confirmada agora para começo de junho, final de maio, começo de junho. O livro bateu recorde de venda, esgotou a 1ª edição, esgotou a 2ª, tem muita gente esperando. Ele vai chegar junto com o Gabaritando o Constitucional. Agora no final de maio, começo de junho, o Gabaritando Tributário, 3ª edição. O livro vem com 5 capítulos novos. Então o livro que tinha 20 capítulos foi para 25. A gente aumentou ele bastante, muito conteúdo legal e vocês vão adorar. Continuo com esse livro na editora Ímpetos com meu amigo William Douglas, que é um dos grandes responsáveis pelo sucesso da obra. Bom, eu vou dar uma dica rápida para vocês de um dos temas que está no livro Gabaritando e sempre cai nos concursos, sempre cai nas provas. É uma dica que serve para quem vai fazer concurso, para quem vai fazer a prova da OAB, primeira fase, segunda fase, para todo mundo. Obrigado pelo carinho, professora Ariane Casado, linda, querida. Professora Elisângela Engrácio, nossa coach, que coordena o coaching exame de ordem. Vocês sabem qual é a diferença de imunidade tributária e isenção tributária? Vocês sabem qual é a diferença de imunidade e isenção? Um brinde para você que estuda e que vai ser aprovado. Antes da diferença, uma semelhança. Ambos os institutos, imunidade e isenção, traduzem benefícios fiscais. Institutos por via dos quais se dispensa um contribuinte de uma oneração. Tanto na imunidade tributária como na isenção, meu grande amigo Haroldo Lourenço, um beijo, meu irmão. A gente tem, tanto na imunidade como na isenção, uma situação em que um contribuinte é favorecido por uma norma do ordenamento que faz com que ele não seja onerado com um ônus tributário que certamente ele teria, não fosse ele imune ou isento. A diferença é qual é o caminho que o ordenamento jurídico estabelece para se proteger esse contribuinte. A palavra imunidade, ela é a palavra mais bonita, mais ampla, que designa o benefício fiscal mais elevado dentro da estrutura dos benefícios do mundo tributário. Quando a gente fala de imunidade tributária, a gente fala de um benefício que decorre da Constituição da República, de uma norma constitucional, meu irmão Felipe Calazans de Brasília, uma norma constitucional que veda que determinado tributo incida sobre certa situação fática. E quando a Constituição, através de uma norma proibitiva, proíbe a incidência de certo tributo sobre certa situação fática, nessa situação, a pessoa que seria tributada fica imune à incidência do tributo. A imunidade é o apelido que a gente dá a um efeito benéfico que decorre de normas constitucionais proibitivas da incidência de tributo. Quando a Constituição diz não incide imposto sobre o templo religioso, quando a Constituição diz não incide imposto de IPI na exportação, o que a Constituição está fazendo é erguer uma norma que proíbe que certo tributo incida sobre certa situação. E quando a gente tem uma norma constitucional que proíbe a incidência do tributo, qual outra norma poderia autorizar o tributo a incidir se a Constituição proíbe? Nenhuma lei, nenhuma Constituição estadual, nenhum tratado internacional, nenhuma fonte normativa seria idônea para autorizar a incidência de um tributo quando a Constituição proíbe. Nesse linear,
quando o Constituinte veda a incidência de certo tributo em certa situação, quando a gente tem uma vedação de incidência da norma tributária provocada pelo Constituinte, a gente diz que aquela situação fática que foi blindada pelo Constituinte contra a possibilidade jurídica de incidência da norma tributária, aquela situação fica imune. Ter uma imunidade tributária é ter uma proteção dada pelo Constituinte, é ter uma proteção que vem da Constituição, é ser protegido por uma norma constitucional que proíbe a incidência do tributo naquela situação em que você se insere. O Constituinte tem um catálogo de normas dessa envergadura, desse perfil. Normas que vedam a incidência de certos tributos em certas situações. Todas essas situações que são protegidas pelo comando constitucional proibitivo, o comando constitucional que proíbe a incidência do tributo sobre elas, as situações protegidas, todas essas situações são situações que ficam imunes. Ter uma imunidade tributária é gozar de uma proteção constitucional. Proteção essa por via da qual o Constituinte veda que certo tributo incida sobre você. Quem é imune? Todo aquele a quem o Constituinte abraçou, derramou uma norma protetora em cima e disse: não incide o tributo sobre você. Imune é todo aquele que goza de uma proteção constitucional. Imunidade tributária é o benefício que escoa da norma constitucional que veda a incidência de certo tributo. É diferente da isenção. Quando a gente fala da isenção, a gente fala de um benefício que é dado infraconstitucionalmente. O legislador infraconstitucional concede uma dispensa do dever de pagamento a alguém que teria que suportar esse dever, porque o tributo incide sobre o seu comportamento. Quando a gente fala da isenção, a gente trabalha com um benefício que é concedido no campo da incidência do tributo. O tributo incide, o contribuinte pratica o fato típico, o tributo incide, o fato gera relação jurídica, mas ele é dispensado do dever do pagamento por conta de um benefício concedido pelo legislador infraconstitucional. O legislador infra observa que o tributo vai incidir e, interessado em beneficiar o contribuinte dispensando-o do dever do pagamento, o legislador infra concede uma dispensa do dever de pagar. Essa dispensa do dever de pagar aquilo que teria que ser pago não fosse o ato de dispensa, essa dispensa do dever de pagar é o que se chama de isenção. Observe que quando a gente fala de uma imunidade, a gente se reporta a uma situação em que o tributo não incide. Na isenção, o tributo incide, mas o contribuinte é dispensado de pagar. A imunidade é o benefício por via do qual a Constituição proíbe a incidência do tributo. A isenção é um benefício por via do qual se dispensa alguém de pagar um tributo que incide. É por isso que a gente diz que a imunidade é trabalhada no campo da não incidência tributária. Ser imune é ser protegido por uma norma constitucional que diz que o tributo não incide sobre o seu comportamento. Você é imune. O tributo não incide, você pratica o fato e o tributo não incide. O seu fato não gera relação jurídica entre você e o fisco. Não há fato gerador de relação jurídica obrigacional tributária. Veja, a Constituição disse: não incidirá IPVA sobre o veículo que o município titulariza e usa na atividade da administração municipal. É a imunidade recíproca. O município não pode ser tributado com o IPVA do Estado. O Estado não faz o tributo IPVA incidir sobre a propriedade de veículo automotor de um município. É que o Constituinte diz que não incidem impostos cobráveis por um ente federativo sobre outros. Veja que o Estado não pode cobrar IPVA do veículo do município. Assim como o município não pode cobrar IPTU do imóvel do Estado, porque a Constituição proíbe que os impostos incidam. Nessas situações, o município pode ter milhões de veículos na sua titularidade, como o Estado pode ter milhões de imóveis na sua titularidade. O IPVA não incide sobre o comportamento do município de ser proprietário de veículo automotor terrestre, e o IPTU não incide sobre o comportamento estadual de ser proprietário de imóvel urbano. A hipótese é de não incidência, porque vejam, se a Constituição proíbe que o tributo incida, quem autorizará que ele incida quando a Constituição proíbe? Se alguma lei, se alguma fonte autorizar a incidência da norma tributária, ela é inconstitucional, porque ela colide com o mandamento vedatório que o Constituinte fincou. Se alguma lei, se alguma fonte infraconstitucional autorizar a incidência de um tributo para uma hipótese que a Constituição vedou dita incidência, essa fonte autorizativa, ela sofre da pior, da mais odiosa das patologias jurídicas que o mundo constitucional repreende com total veemência: a inconstitucionalidade material. Nenhuma lei pode autorizar aquilo que a Constituição proíbe. Se autorizar, a autorização é nula, não é apta a produzir efeitos válidos. Nesse viés, a gente diz que quando a Constituição proíbe que um tributo incida, o tributo não incidirá e ninguém poderá autorizar o contrário. E se autorizar, a autorização é nula e não produz efeito. É dizer,
quando a Constituição veda que o tributo incida, de fato, aquela pessoa beneficiada pela norma constitucional vedatória da incidência, ela fica imune à incidência do tributo. Ter uma imunidade, como dito há pouco, é ter um benefício que é esculpido pelo pincel do poder constituinte. Ter uma imunidade é ter um benefício que é esculpido pelo pincel do poder constituinte. Se vous plaît, monsieur, je ne comprends pas François. Então, ter uma imunidade é ter um benefício fiscal oriundo da Constituição, quando a Constituição diz que o tributo não incide. E por assim dizer, se afirma que quando se fala de imunidade, se trabalha no campo da não incidência do tributo. E aí você vai ver a diferença para a isenção. Na imunidade eu falo da hipótese de não incidência de tributo. O fato não gera nenhuma relação jurídica, não gera um vínculo entre sujeito ativo e passivo. O fato, por exemplo, a igreja oferir renda, o município ser proprietário de veículo automotor, o Estado ser proprietário de imóvel urbano, o exportador está exportando um produto industrializado que ele industrializou para o exterior, ele tem imunidade de IPI. Nessas hipóteses, o tributo não incide e o fato não é gerador de relação jurídica. Por assim dizer, se reconhece que na imunidade não há fato gerador. Na imunidade não chega a nascer, não existe relação jurídica obrigacional tributária. Quando eu falo de imunidade tributária, eu falo de inexistência de relação jurídica obrigacional tributária. Eu falo de inocorrência de fato gerador. Eu falo de uma hipótese de não incidência de norma tributária por mando constitucional. Não incidência constitucionalmente qualificada. Na isenção é tudo o contrário. Na isenção não há qualquer proibição que o tributo incida. E o tributo vai incidir. O tributo incide normalmente. O fato é típico, o tributo incide, o fato gera relação jurídica obrigacional tributária. Ocorre fato típico, ocorre fato gerador, nasce a relação jurídica. Todavia, dentro dessa relação jurídica, a obrigação principal de pagar o tributo ela é atingida no todo ou em parte. Se for isenção parcial, parte do valor a pagar é dispensado, a outra parte sobrevive, porque o tributo incide e persistirá a obrigação parcial na parte que não foi isenta, no caso de uma isenção parcial. Mas se for uma isenção total, nenhum dever de pagamento sobreviverá. Na isenção total, há uma dispensa de todo o pagamento que seria devido não fosse a isenção. Então, quando a gente fala de isenção, a gente está falando de uma situação fática em que o ente federativo, através de uma fonte normativa infraconstitucional, que em regra é a lei, uma lei específica, promove uma dispensa do dever de pagamento. E aí, quando eu falo de isenção, eu falo de fato típico, de tributo incidindo, hipótese de incidência. O fato gera relação jurídica, tanto que as obrigações acessórias, que não são obrigações de pagamento, são deveres de comportamento, elas sobrevivem. A isenção não dispensa. A isenção não dispensa a obrigação acessória. A isenção ela é uma dispensa da obrigação principal de pagar tributo. Pode ser no todo, pode ser em parte. A isenção ela está trabalhada no campo da hipótese de incidência, o tributo incide. Tanto ele incide e o fato gera relação jurídica, que o ente federativo, para poder não tributar, que é sua intenção, precisa formalizar a concessão da isenção, pois caso não isente, terá que tributar. Ele não pode, aspas, prevaricar no dever arrecadatório, abdicar do dever de tributação. Então, olha as diferenças. Imunidade vem da Constituição, isenções vêm do plano infraconstitucional. Na imunidade, a gente trabalha no campo da não incidência do tributo. Na isenção, a gente trabalha no campo da incidência do tributo. Na imunidade, o tributo não incide e não tem fato gerador. Na isenção, o tributo incide e tem fato gerador, ocorrendo, todavia, uma dispensa do dever do pagamento. Na imunidade, não existe relação jurídica obrigacional tributária, porquanto na isenção, a relação tributária nasce, ela existe. Tanto que se a isenção for apenas parcial, haverá um dever parcial de pagamento da parte que não foi isenta. Quando a gente fala de imunidade, a gente está falando de uma hipótese de não incidência constitucionalmente qualificada. O tributo não incide. A lei sequer vai autorizar que o tributo incida porque a Constituição proíbe. Na isenção, não há proibição de incidência. O tributo incide e uma fonte normativa infraconstitucional dispensa o dever do pagamento. A isenção exclui a formação do crédito, ela exclui o lançamento. Ela impede que se lance porque ela traduz uma renúncia abdicativa, preventiva ao crédito. A isenção tem uma característica marcante. O fisco, em regra, através de lei, concede ela antes da ocorrência do fato gerador. A isenção é sempre pró-futuro, ela é sempre futurista, né? A isenção é sempre pró-futuro, futurista. Você que está em dúvida, neném, entre tributário e constitucional, o que você escolher, se você me der ordem de treinar, eu vou te treinar para você tirar 10. Tanto na segunda fase tributário como constitucional. Te treino nas duas, te dou a matéria toda, te dou todas as peças, bato o edital inteiro e te treino para você tirar 10. São as segundas fases que eu dou, constitucional e tributário. Hoje, inclusive, eu estou com as duas turmas juntas, ensinando recursos civis para as duas turmas.
Ok? Então, na isenção, observem, o fisco, ele se antecipa ao fato gerador e sempre olhando para o futuro. Exemplo, nós estamos agora em abril de 2016. Hoje eu poderia aprovar uma lei dispensando o IPTU 2017, dispensando uma isenção de IPI e IPI a partir de setembro de 2016. A isenção é sempre para o futuro, é uma dispensa dada por antecipação do dever que seria de pagar um tributo no futuro. Isenção é a dispensa antecipada do dever de pagamento. Na isenção, eu olho para um fato típico que vai acontecer, um fato que será gerador de relação tributária e me antecipo, renunciando preventivamente ao crédito tributário e dispensando o dever do pagamento. Então, para encerrar, que meu barco está chegando ali, ó, já está atracando, eu tenho que ir para o Rio de Janeiro, eu dou aula agora às 18 horas, ao vivo, lá no Portal F3. Então, na imunidade, o tributo não incide. Na isenção, o tributo incide. Imunidade é uma proibição de incidência de um tributo. O tributo sequer chega a incidir. Na isenção, eu tenho uma dispensa do dever de pagar um tributo que incide. Na imunidade, o tributo não incide. Então, não existe imunidade parcial. A imunidade é sempre plena, o tributo não incide. A isenção pode ser parcial ou total, porque eu posso dispensar 100% do débito ou só uma parte, 50%, 30%. Na imunidade, a hipótese é de não incidência. Na isenção, o tributo incide, tem fato gerador, nasce relação jurídica, mas não há dever de pagamento. Na imunidade, não há fato gerador. Na isenção, há fato gerador. Na imunidade, inexiste relação jurídica obrigacional tributária. Na isenção, existe relação jurídica obrigacional tributária. Podem existir obrigações acessórias, mas não existe a obrigação principal. E, se a isenção for parcial, existe em parte a obrigação principal. A isenção em regra é dada por lei, mas no ICMS nunca é por lei, é uma exceção. No ICMS, ou a isenção é por convênios aprovados no CONFAS ou por tratados internacionais, fontes infraconstitucionais. Nos demais tributos é sempre por lei, uma lei específica, bastando ser lei ordinária. Moçada, vai ser uma honra se você me permitir te treinar, tanto na primeira fase do ABEU, como na segunda, como no seu concurso público. Um brinde para encerrar esse chopp aqui, que ainda está gelado, a sua aprovação. Pegando esse lindo pôr do sol em Niterói e partindo para o Rio de Janeiro, botar agora o terno, a gravata, porque eu vou dar aula agora das 18 até as 21h30, na segunda fase, abrindo um módulo de 18 horas sobre recursos. Hoje a aula é sobre teoria geral dos recursos, amanhã, quarta e quinta, recursos cíveis, e na outra semana, sexta, segunda e terça, ou sexta, terça e quarta, recursos constitucionais. Esquadrão STF, Zé Júnior, passou comigo na segunda fase constitucional, tá aí ao vivo. Avante, esquadrão! Alô, esquadrão, é constitucional, tropa do portal e passo geral. E o pessoal de tributário, Carol Táxi, passou comigo na segunda fase tributária. Tá aí, Carol, meu time é direito tributário, equipe de lince predador. Bom, meu barco atracou, eu tenho que vazar. Galera, um beijo grande, que Jesus nos abençoe e até a próxima, tá bom? Olha que coisa linda, cara. Ó, que coisa maravilhosa. Lá atrás o pão de açúcar. Esse aqui é o meu dedinho aqui, ó. Deixa eu ver se consigo apontar. Não consigo não. Pão de açúcar lá no fundo, pequenininho, ó, ali, ó. Aqui é o pão de açúcar lá atrás. Valeu? Um beijo a todos, fiquem com Jesus. Até o próximo Periscópio. De repente, mais tarde eu entro aqui. Valeu? Beijo grande.